Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. Vereadores que compõem a CEI das Desapropriações realizam nova reunião. 5 testemunhas são ouvidas. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias é debatido na Câmara. Receitas previstas para 2017 serão menores que em 2016. Veto artigo do projeto de lei que prevê a redução da jornada de trabalho para servidores municipais gera discussão entre os vereadores. E o presidente da Comissão de Direito do Idoso da OAB comenta sobre o envelhecimento da população, o que muda com o aumento da expectativa de vida. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Os vereadores que fazem parte da CEI das Desapropriações se reuniram na tarde desta segunda-feira para mais uma reunião. No encontro, os vereadores ouviram depoimentos de servidores das secretarias de Assuntos Jurídicos e Regularização Fundiária da Prefeitura. Acompanhe. 5 servidores da Prefeitura de São José dos Campos prestaram depoimento aos membros da CEI das Desapropriações. Eles esclareceram como é o processo de desapropriação de terrenos particulares pelo município quando há interesse em realizar uma obra pública. Segundo os funcionários das Secretarias de Assuntos Jurídicos e Regularização Fundiária, o normal é que a desapropriação seja prévia e paga em dinheiro. Mas está prevista, em situações excepcionais, a desapropriação indireta, que é quando a administração pode ocupar o espaço privado e depois é discutido o valor da indenização na Justiça. Os depoentes afirmaram ainda que toda desapropriação exige decreto e tem que estar vinculada ao interesse público. De acordo com o presidente da comissão, as oitivas trouxeram informações sobre as obras que estão sendo investigadas pela CEI: o entorno viário da Arena de Esportes, o camelódromo no centro e o viaduto Talim. Com esses 5 servidores que vieram, que são servidores muitos com larga experiência já no poder público, nessa questão de desapropriação, apareceram novas informações e muitas dúvidas também. Existe muito decreto de desapropriação que é feito, mas depois não desapropria nada, né, que é uma situação muito ruim também, até para o proprietário. Existem situações onde todo o documento que existe dos loteamentos, principalmente os mais antigos, você não consegue com clareza identificar quem é o proprietário, então também tem que ser judicial. Enfim, são situações que apareceram. No caso da Arena, além de o valor da desapropriação já ter sido definido em R$1 milhão, restando à Justiça fixar juros compensatórios, correção monetária e honorários advocatícios, os depoimentos indicaram que houve uma sobreposição de áreas, mas o terreno ocupado já era considerado área pública. Além disso, o loteamento é antigo e não tinha áreas exatas definidas. Existe, de fato, um processo administrativo da Ultrabus, alegando que ela tem uma área onde é hoje a prefeitura, né? Hoje é a área da prefeitura, então há uma sobreposição que foi confirmada por eles, que há uma sobreposição dessa área, mas que a discussão de como que vai se resolver isso, pelo que a gente viu aqui na fala deles, seria somente por vias judiciais. Quanto ao camelódromo da Praça João Mendes, na região central, os depoentes têm dúvidas quanto aos proprietários e limites entre espaço público e área particular. Em julho de 2014, por meio de um acordo na Justiça, a Prefeitura se comprometeu a desocupar o local em 1 ano. Porém, um segundo acordo transferiu a desocupação para o dia 8 de novembro deste ano. E a questão do camelódromo, onde apareceu que a melhor solução para resolver e verificar quem é o proprietário seria uma perícia no local, uma perícia judicial, porque realmente o documento é tão confuso que mal se sabia. Agora deu para ver também que o processo de desapropriação do camelódromo não foi feito da maneira correta, porque você tem um empenho orçamentário toda vez que vai fazer uma desapropriação. E no caso do camelódromo, como foi afirmado ali, não houve, né, uma reserva financeira no orçamento para justificar a desapropriação. A desapropriação ocorreu sem esse empenho e está até hoje sem ter feito o devido processo de desapropriação, como é a regra que já existe há mais de 20 anos. A terceira obra apurada pela CEI é o viaduto Talim, sobre a Avenida Mário Covas, na região central.
Ficou confirmado o descumprimento de um acordo de permuta entre a Prefeitura e o Instituto Tecnológico do Vale. Pelo acordo, a Urban cederia uma área para o Instituto dentro do Parque Tecnológico e receberia em troca o terreno onde foi construído o viaduto, além do imóvel onde está instalada a UBS Centro 2, na Avenida Tivoli, Vila Betânia. Na verdade, ali a legislação que falou da autorização, trocando um terreno do Parque Tecnológico, uma área ali onde está o viaduto ali, na prática, por esses servidores, não ocorreu essa permuta, né? Então, a informação que eles trouxeram para a gente foi de que não houve essa permuta. Então, em sendo confirmado isso, além de você ter uma lei que ela não aconteceu na prática, você tem uma situação onde a Prefeitura teve que arcar com a desapropriação na área do viaduto Alim, em função do cancelamento da permuta. A próxima reunião da SEI vai ser dia 27 de junho. A TV Câmara transmite ao vivo todas as reuniões da SEI. O prefeito de São José vetou um dos artigos da lei de proposta do vereador Dr. Roniel, que prevê a redução da jornada de trabalho para alguns servidores municipais das áreas de educação e saúde. O governo alega que não teria condições de fazer valer a lei antes do início do próximo ano. Mais detalhes na reportagem. Os vereadores têm 30 dias para analisar o veto parcial do prefeito ao projeto de lei que prevê a redução de jornada para alguns servidores municipais. 625 funcionários nas áreas de saúde e educação teriam o horário reduzido de 40 para 30 horas semanais. A liderança do governo na Câmara explicou os motivos do veto. O prefeito vetou um artigo que dizia que essa lei entraria em vigor já imediatamente. Ela não pode entrar em vigor já imediatamente, porque, obviamente, você reduzindo as horas de jornada de trabalho de funcionários, você teria uma situação muito complicada, ou seja, você teria menos funcionários trabalhando no pronto-socorro, menos funcionários trabalhando nas UPAs, menos funcionários trabalhando nas UBSs. Então, o prefeito vetou esse artigo, mas garantiu que a partir de janeiro de 2017, esses funcionários trabalharão 30 horas, tal qual prevê a lei. Para o autor da proposta, o artigo vetado que garante que não haverá redução de salário dos servidores é fundamental para a aplicação da lei. Eu acho que o que não pode acontecer em hipótese alguma é o funcionário ser lesado. Se houver esse entendimento, perfeito, como todo funcionário já conversou, os que estarão privilegiados por essa lei, os que estarão contemplados por ela, estão concordando em se iniciar todo o processo de reorganização a partir de 1º de janeiro de 2017, que eu acho sim esse um grande erro no que foi votado, porque não houve um juridiquês muito bem colocado isso. Isso eu aceitaria que o senhor prefeito vetasse. Não, o segundo artigo, a gente tem que conversar muito e fazer as correções devidas e necessárias num acordo da casa para que os funcionários não sejam lesados. Para derrubar o veto, serão necessários 14 dos 21 votos dos vereadores. Os outros artigos do projeto já estão aprovados. A Câmara Municipal foi sede de uma reunião para discutir o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, que estabelece as prioridades para o orçamento municipal do ano que vem. Durante o encontro, o secretário da Fazenda estimou que a verba destinada para investimentos em 2017 deve girar em torno de 245 milhões de reais. Confira. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara realizou uma audiência pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. O projeto elaborado pela Prefeitura estima um orçamento de 2 bilhões e 382 milhões de reais para o próximo ano. As receitas previstas para 2017 serão 2,5% menores que em 2016. As principais receitas de tributos e contribuições continuarão sendo as de ICMS, com 30%, ISS, com 11%, IPTU, 9%, IPVA, 4,3% e Imposto de Renda, com 5%. Em 2017, saúde, educação e transportes vão ficar com a maior fatia do orçamento. 24% serão destinados para a saúde, 21% para a educação e 10,4% para o transporte.
O atraso em pagamentos para prestadores de serviço da Prefeitura tem gerado discussões aqui no Legislativo. O secretário da Fazenda, Josmar Nunes, falou sobre as expectativas para sanar essas pendências. A Prefeitura, né, já há algum tempo, desde meados do ano passado, nós estamos com um problema de fluxo de caixa. Né? E esse problema ainda vai demorar um certo tempo ainda para voltarmos à normalidade. Né? Eu acredito que, acho que até meados do próximo ano, né, talvez esse problema já tenha sido sanado. Né? É que uma parte dos fornecedores da Prefeitura hoje vem recebendo com certo atraso, mas é só uma parte. Todos aqueles fornecedores dos serviços essenciais, como educação, da saúde, etc., esses já estão recebendo praticamente em dia, né? Infelizmente ainda não estamos em condições, né, de normalizar isso com o restante. Mas espero que o ano que vem isso seja possível. Cerca de 50 pessoas participaram da reunião conduzida pelo presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Carlinhos Chaca, e pelo relator Wagner Balieiro. A audiência contou também com a presença do presidente da Câmara, o vereador Shakespeare Carvalho. O público pôde participar com sugestões e reivindicações. Entre os pedidos, uma unidade do Corpo de Bombeiro para a região norte, obras de infraestrutura para o bairro do Limoeiro, melhorias viárias na iluminação do bairro Vista Verde, além de solicitações para a saúde e transporte público. O vereador Carlinhos Chaca falou sobre a importância da participação popular neste tipo de discussão. Olha, hoje nós tivemos audiência pública que foi implementado na minha gestão em 2013 aqui na Comissão de Economia para dar uma satisfação, uma devolutiva para a população, porque ela vem participando das audiências da Prefeitura e aí nós fazemos aqui na Câmara audiência pública para mostrar para a população o que foi acatado pela administração das propostas que ela nos trouxe. Enviado para a Câmara pela Prefeitura no dia 29 de abril, o projeto, que conta com 25 emendas encaminhadas pelo PSDB, precisa ser votado antes do recesso parlamentar, que terá início no dia 1º de julho. Relator da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, o vereador Wagner Balieiro falou sobre os principais desafios para que os valores estipulados na LDO sejam cumpridos. Olha, São José dos Campos tem um desafio nesse cenário econômico adverso, que nós estamos tendo uma retração da economia no Brasil todo, e isso está afetando todos os municípios. Você tentar equilibrar a receita e a despesa de uma maneira a conseguir manter o controle sobre os custeios, né, aqueles custos fixos que todo ano tem, né, que na maioria das vezes até sempre aumenta, né, mas isso não deixar ultrapassar o volume que você tem de receita. São José está bem no limite disso já há alguns anos, não é o primeiro ano que está acontecendo isso, né, então a única maneira de você ter uma folga nisso é se tivesse um crescimento grande da economia da cidade, que é algo que é muito difícil de acontecer se o cenário nacional não ajudar. Mas o fato hoje é que nós temos uma despesa que ela é muito parelha, assim, vamos dizer, com a receita. E no próximo bloco vamos falar um pouco sobre o envelhecimento da população. O presidente da Comissão do Direito do Idoso da OAB comenta sobre o assunto. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Com os avanços na saúde e também alguns hábitos saudáveis, a expectativa de vida tem aumentado em todo o mundo e, consequentemente, o número de idosos. Essa nova configuração social tem levantado debates, principalmente no que tange os direitos e deveres do idoso. Para falar sobre esse assunto, nossa equipe de reportagem conversou com a presidente da Comissão do Direito do Idoso da OAB e a gente acompanha o bate-papo agora. Olá! Até 2030, o número de habitantes em São José dos Campos com mais de 60 anos deve dobrar. E é sobre esse envelhecimento populacional que eu converso com a professora da Univap, Pérola Braga. Obrigada pela presença, viu, Pérola? A Pérola é professora da Univap, ela é coordenadora do curso de pós-graduação em gerontologia e também é presidente da Comissão de Direito do Idoso da OAB aqui de São José. Pérola, minha primeira pergunta é, a cidade está preparada para ter mais idosos daqui a alguns anos do que jovens?
Eu acho que o Brasil vai ter que se preparar para isso. São José dos Campos é um polo, né, uma cidade de referência, não só no Vale, como no estado de São Paulo, em políticas públicas. São José dos Campos, o Vale do Paraíba, o estado de São Paulo, ele tem crescido cerca de menos de 1% ao ano, né, 0,82% ao ano em termos de população idosa. O Vale do Paraíba cresceu 1,08%. Ou seja, o Vale do Paraíba, a população idosa cresce mais que a média do estado de São Paulo. Essa é uma característica que demonstra que a cidade tem uma importância imensa para a questão do envelhecimento. É uma cidade referência não só para o próprio Vale, como para o estado de São Paulo, junto com outras cidades também de grande importância, como Ribeirão Preto e Campinas. Então, são cidades consideradas de referência em atenção à pessoa idosa, o que é muito importante. E é uma responsabilidade muito grande para o poder público também. Em termos de política pública, o que mais se destaca é a parte da saúde mesmo, o atendimento? Isso, a cidade tem procurado se preparar, mas ainda falta, né? Nós tivemos o POP setorial, que definiu prioridades. O POP setorial do idoso, ele é de 2013, definiu prioridades em políticas públicas. E entre as principais prioridades eleitas pela própria população, está a criação de novas vagas em instituições de longa permanência para idosos, né, vagas públicas, e um hospital público de retaguarda. Então, eu acho que é uma população que precisa, porque entre os idosos a gente tem que fazer uma diferença. Entre idosos lúcidos, capazes, os não lúcidos, os que precisam de um atendimento hospitalar diferenciado. Então, também entre os idosos existe uma diferença nessa população, né? Um outro impacto tem a ver com uma demanda maior por profissionais preparados para esse atendimento. Tem aumentado a procura desses profissionais por uma formação? Como que você vê isso? Então, a gerontologia é justamente esse estudo multidisciplinar do envelhecimento e atende vários profissionais, né, de várias áreas. O que nós sentimos hoje é que a população, não só a população idosa, mas como a sociedade em geral, ela precisa se preparar para isso. Então, às vezes, é a família que quer se preparar, está procurando cursos para entender como lidar com o envelhecimento de um seu ente querido. Né? O próprio idoso também está procurando alternativas de conhecer essa nova fase da sua vida e de se entender, né, como protagonista dessa situação, quer dizer, como exercer a cidadania, como envelhecer não só no aspecto físico, ser saudável no aspecto físico, mas também envelhecer com autonomia, com determinação de vontade, né? Com novos desafios. Então, hoje, o mercado do envelhecimento, quer dizer, enquanto demanda para os profissionais, é muito grande. Então, todas as áreas, todas as profissões, elas precisam se preocupar em entender o envelhecimento. Tem o cuidador de idoso, por exemplo, que vai atender o idoso dependente. Né? Tem o professor que se especializa em ensinar idosos, o idoso lúcido que quer continuar aprendendo. Então, tem várias possibilidades aí de atuação. O importante é se preparar para isso. Aí tem o geriatra, que cresceu muito a procura dentro da medicina pelo geriatra, o gerontólogo, que é um multiprofissional. Então, nós temos aí, por exemplo, um engenheiro gerontólogo. O que ele vai fazer? Ele vai estudar as demandas do envelhecimento na área de engenharia, as preparações, adequações na engenharia civil, por exemplo, na arquitetura. Um educador, ele vai estudar a andragogia, que é o método de ensinar para quem já aprendeu a vida inteira e quer continuar aprendendo. Quer dizer, é uma vertente da pedagogia. Então, dentro de todas as áreas, o educador físico, mesma coisa, né? O assistente social, então, que ele vai entender essa nova necessidade da população. Que tipo de necessidade essa população tem? O advogado, que vai se especializar em direito do idoso, e assim todos, o enfermeiro, o nutricionista, todas as áreas. Todas as áreas. A gente pode dizer que já houve um avanço em termos de direitos dos idosos a partir do Estatuto do Idoso? Sim, podemos. O Estatuto, aliás, em termos de direito do idoso, o Brasil ele é um país avançado, ele tem uma boa estrutura legislativa. Tem o Estatuto do Idoso, anterior a ele tem a Política Nacional do Idoso. Então, nós temos uma boa estrutura, temos um instrumento. O que é preciso é que a população conheça desses direitos para colocá-los em prática. Né? O importante, então,
O Estatuto ele trouxe a democratização do direito do idoso. Todo mundo sabe que o Estatuto do Idoso existe. O idoso ele já conhece, ele começa com os direitos básicos, como a gratuidade do transporte, o direito à prioridade, né, ser atendido primeiro, mas depois ele começa a despertar, né, para a ideia de que ele continua sendo o principal interessado no seu próprio envelhecimento. Quer dizer, deixou de ser a ideia de que o envelhecimento importa só a sociedade, é o idoso enquanto protagonista. Em termos de violência? A violência em relação ao idoso, às vezes, ela não é só física. Ela pode ser uma violência psicológica, uma violência institucional. Então, tem várias formas de violência. O que tem aumentado, a violência é alta, mas o que tem aumentado é o despertar da sociedade para essa violência. Então, a sociedade começou a se incomodar com essa violência. E aí ela começa a denunciar mais. E isso é muito importante, porque à medida que se denuncia essa violência, todo cidadão tem o dever de denunciar a autoridade competente qualquer tipo de violência relacionada ao idoso. Então, é aquele cidadão que é um vizinho da comunidade, que sabe que aquele idoso está trancado em casa, que sabe que aquele idoso está passando por algum tipo de maus tratos, e ele começa a denunciar. Ele se incomoda com essa realidade que antigamente parecia meio velada. Hoje não, esse cidadão ele se incomoda, ele denuncia. E é isso que faz com que essa violência, então, tenda a diminuir. Com certeza. Obrigada, viu, professora, pela Foi presença, por trazer essas informações para a gente. Agradeço muito o convite da Câmara. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima. No próximo bloco, você confere os destaques do esporte joseense no Giro Esportivo. Até já! Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no pátio da cidade e na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para diversas áreas. As vagas disponíveis são para assistente logística de transporte, auxiliar administrativo, auxiliar de jardinagem, auxiliar de limpeza, costureira, porteiro e repositor de mercadoria. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Quem gosta de comédia vai se divertir nesta terça-feira. Confira na Agenda Cultural. Hoje vai ser uma noite de muitas risadas com show de stand-up comedy. O número conta com a participação dos humoristas Patrick Maia, Robson Nunes, Luiz França e Michel Matos. A apresentação é num bar que fica na Avenida Cassiano Ricardo, número 1594. Ingressos a R$ 30. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta terça e também para amanhã. A terça-feira vai ser de céu nublado durante toda a tarde e pode chover. A probabilidade é de 70%. A temperatura máxima chega aos 18 graus, mínima 13. A quarta também vai ser de céu com muitas nuvens na maior parte do dia. A chance de chover é grande, 80%. As temperaturas variam entre 13 e 19 graus.
O Giro Esportivo te coloca por dentro dos destaques do esporte joseense. Hoje o assunto é futebol. Depois de uma campanha regular no Paulista da Série A3, o São José dos Campos Futebol Clube espera fazer diferente na Copa Paulista. O time já começou a preparação para a estreia no campeonato no dia 3 de julho contra o time B do Santos. Quem tem todos os detalhes pra gente e também outras notícias do esporte da cidade é o repórter Daniel Melo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Renata. Boa tarde a quem nos assiste aqui na TV Câmara. E nós falamos de futebol neste Giro Esportivo desta terça-feira. O São José dos Campos Futebol Clube iniciou a sua caminhada na Copa Paulista, depois de uma temporada em que lutou contra o rebaixamento na terceira divisão do Campeonato Paulista. A equipe se reapresentou na última sexta-feira com o comando do técnico Álvaro Gaia e outros 15 atletas. Já iniciaram os treinamentos físicos nesta segunda-feira e tem a sua estreia prevista contra o Santos B no próximo dia 3 de julho. Quem também brilhou no final de semana foi a equipe de canoagem de São José dos Campos, que teve um desempenho excepcional no maior festival de esportes aquáticos do Brasil, que aconteceu em Paraty. Entre as concorrentes, elas mantiveram o alto rendimento e foram vice-campeãs da categoria Interbase de OC6, que é uma das categorias da canoagem. A equipe Odoiá de São José dos Campos é comandada pelo técnico Rafael Leão. Bem, essas são as informações do esporte desta terça-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Renata. Muito obrigada, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.